243. Essa vai nos deixar mais clareados quanto a esse entendimento, porque a pergunta é pertinente. Olha só. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Olha a resposta. Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. E aí, Djalma? Nós sofremos a influência dos espíritos. É por isso que Jesus diz, orar incessantemente. E nunca deixeis de orar, porque a conexão é mental. A nossa mente emite um campo, uma força, uma energia, um plasma, ininterruptamente, que se propaga, que se exterioriza e se assimila com outros que pensam da mesma maneira que nós. Daí dizer que semelhantes atraem semelhantes. Os nossos pensamentos próprios, nossos, só atraem aqueles que convivem com a mesma maneira de pensar minha. Com a mesma maneira de pensar minha. Então, um general ele pode ser influenciado, né, por espíritos maus, por espíritos de guerra, e tomar uma decisão meio destrambelhada numa guerra. Mas, nesse caso, há sempre uma interferência divina. Porque se aquele povo não pode passar, não é para passar por aquilo, há uma intervenção. A história da humanidade está cheia desses fatos. Mas todos nós, inclusive os generais, os comandantes, os altos comandos, os dirigentes de povos, sofrem a influência de espíritos. Daí a necessidade de orarmos constantemente e nunca deixarmos de vigiar, de orar, porque a conexão é mental, né? E pode vir um conselho meio desmantelado e a gente achar que aquilo está certo e pôr em prática. Tudo que vai de encontro ao amor, à solidariedade, à caridade, à compaixão, não partiu do coração de Jesus e está equivocado e traz consequências terríveis para quem os emitiu e outrem que podem estar ali sob a influência dessas pessoas, não é? Isso teria a ver também, Djalma, com a vibração daquele ambiente, né? Daquelas cabeças pensantes que estão fazendo o que você colocou, emitindo, né? Esses fluidos, emitindo esses plasmas com essa raiva. Então, semelhante atrai semelhante, ora, é nessa hora que eles, né, entram em contato. Seria mais ou menos isso. Imagina aí se a gente pudesse ver num campo de batalha os miasmas por cima desse povo. O que seria, hein? Pois é. É tanto que os espíritos dizem que nos campos de batalha, aqueles espíritos que vão desencarnando, eles vão sendo retirados imediatamente daquela região e são levados até para outros países, para que aquele sentimento de ódio, de vingança não se acumule e gere naquele meio doenças terríveis, epidemias terríveis, que aqueles fluidos deletérios eles vão se acumulando. O ódio é uma força, ele emite aquela força. Então, André Luiz chega ao ponto de dizer, né, que muitos espíritos, quando desencarnam em batalhas, em coisas assim, eles são afastados daquela região para outros lugares distantes, para que não se acumulem todos eles em... Eu estava alguns anos atrás numa dessas guerras no Oriente Médio e a guerra tinha começado, fazia 2, 3 dias, e numa mediúnica manifestaram-se diversos espíritos daquela nacionalidade, falando o seu dialeto próprio, está entendendo? Apavorados, gritando, pedindo socorro para o seu povo, para a sua gente que estava sendo dizimada com tiros, com armas, com bombardeios, né? Isso tem uma repercussão, não só do lado de cá, como do outro lado também, não é? Aí, então, esses espíritos, esses generais, sofrem essas influências também, de defensores dos povos que defendem seus povos, suas nações, os seus ideais. Isso é interessante. E outra coisa, em meio a tudo isso, nós sabemos que existem aqueles que estão fazendo o trabalho no bem. Por exemplo, os socorristas, né, da Cruz Vermelha. Eles não são afetados por essa influência maléfica, não é?
porque a vibração deles não vai sintonizar, não é assim? Eu acho que foi a irmã Sheila, né, que estava na guerra, foi atingida por uma bala, não lembro agora como foi, e ela desencarnou, e assim que chegou no plano espiritual, logo voltou e continuou na guerra, ajudando o resgate dos espíritos. Parece que é uma coisa assim, né? Pois é. O coração abnegado, ele tem uma força própria. O coração amoroso, o médico abnegado, que vai lá para onde está uma epidemia terrível, e ele vai no sentido de ajudar, há um anteparo da própria criatura, do sentimento da criatura contra investidas do mal, da epidemia, de outras influências, de outras forças, não é? Aquele coração, ele está conectado com outras dimensões da vida, com outras frequências da vida, não é? Só o intuito de ajudar, de amparar, de socorrer, de aliviar, de estancar lágrimas e dores é nobre, não é? E tem aqueles espíritos afins que também estão ali com essa finalidade, incentivando aqueles corações, dando coragem àqueles corações para que perseverem na luta, no amparo, no socorro, na assistência, ao mesmo tempo que outros enviados espirituais estão tentando, junto às autoridades lá de cima, do lado de cá, um apaziguamento, um confronto, para uma reunião para que se discuta a paz, que se chegue a um denominador comum para que cesse o fogo, né? Porque a destruição, o ódio só traz consequências muito terríveis para os que estão lá e para a humanidade como uma forma geral. Então, meus irmãos, que fique bem claro que os espíritos não tomam partido, não é, Djalma? Isso é uma questão de vibração e de se deixar influenciar.